aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar sobre as leituras do mês de janeiro de 2020. Como vocês já sabem, eu não fiz metas com leituras específicas para esse ano, então eu fui pegando algumas coisas que me deram vontade de ler, mas claro que tem a ver sempre com aquelas diretrizes que eu falei que me movem, né? Então vocês vão perceber isso nas escolhas que eu fiz para esse mês. Mas antes de mais nada, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para ver o conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar, se inscreva, deixe o joinha e compartilhe esse vídeo com quem também gosta de ler, que isso ajuda muito na divulgação do canal. E a primeira leitura que eu peguei, então, foi da Helena Ferrante. Eu li A Filha Perdida, esse livro que se passa na praia, que tem toda essa pegada de verão, né? Então foi intencional essa escolha. Eu já tava querendo ler um livro da Ferrante, eu tô tentando ler um livro dela por ano desde o ano passado. E como eu esperava, eu gostei muito da leitura. É uma leitura que traz todos os elementos que a Ferrante costuma trabalhar, então vai ter, obviamente, na maior parte do tempo, o tema da maternidade sendo discutido aqui, mas dessa vez pelo viés de uma mãe. Então ela analisa não só a própria maternidade, né, ela exercendo esse papel, como também o de uma moça que ela conhece na praia. A protagonista Leda, depois que as suas filhas vão embora pro Canadá para morar lá com o pai, ela se sente meio que livre para fazer o que ela bem entende e decide passar as férias numa cidadezinha de praia. E lá ela encontra, na beira do mar, encontra uma família que se parece muito com a sua e a semelhança incomoda muito essa personagem. E a partir dali, então, ela toma todos os dias essa atitude de analisar a vida daquela família, que não coincidentemente é uma família de napolitanos. A Helena Ferrante adora analisar essas pessoas, né, que são seus conterrâneos. E dentre essa família aí, tem uma pessoa muito especial pra ela, que é a Nina, uma mãe jovem que tem uma filha pequena, e essa filha pequena tem uma boneca, e isso vira um objeto de estudo pra ela, quase uma obsessão. Ela passa a observar todos os movimentos dessas três figuras, e a partir disso a gente vai conhecendo também os paralelos que essas mulheres têm com a própria vida da protagonista, que é a Leda. Então ela vai voltar à vida dela na juventude, vai falar sobre as escolhas que ela fez, vai falar sobre o período tenso em que ela se tornou mãe e tudo que ela teve que abdicar a fim de cuidar das filhas, vai falar sobre carreira, vai falar da diferença de carreira entre homens e mulheres com filhos, né, isso é muito legal, e eu adorei muito a forma como ela construiu isso. Esse romance não é bem linear, ele apresenta alguns fatos que são quase o final da história logo no começo, e depois ele vai voltando e reconstruindo, né, juntando esses pontos todos lentamente, não é tudo dado de uma vez só. Tem aquele elemento que eu adoro, que é a análise psicológica das pessoas, a análise das amizades, dos interesses, e eu sempre acho que a Ferrante é super sincera nisso, tanto que ela apresenta coisas feias sobre a forma como a gente se relaciona, né, sobre todos os tipos de relacionamento. Ela traz toda a sujeira aqui sempre muito à vista. Eu gosto disso, gosto que ela não disfarça o que a gente tem de pior. Eu não acho esse livro o melhor de todos que eu já li, mas ainda assim é um livro muito bom, que eu classifico como 4 estrelas. Eu achei excelente a leitura, li num momento muito propício, então eu recomendo assim com força. Eu pretendo falar melhor sobre ele, sobre o outro livro da Ferrante que eu li no ano passado, num vídeo específico aí sobre a autora, que deve sair em seguida. Eu espero que vocês fiquem aí de olho, porque é um vídeo que eu quero muito fazer, já que eu gosto tanto, essa é uma das minhas escritoras preferidas, e é óbvio que eu recomendo esse livro também. Depois da Ferrante eu peguei um livro que tava me chamando já tinha algum tempo, mas que eu fiquei com mais vontade de ler depois que eu vi algumas entrevistas do tradutor do livro, que é o Boris Schneiderman. Então você já deve imaginar que deve ser um russinho aqui, né? E eu peguei então A Morte de Ivan Ilitch, que é essa novela do Tolstói, um autor de quem eu gosto muito. E essa novela aqui é muito boa mesmo, gente. Eu vi o Boris Schneiderman falando que pra ele é uma grande obra essa daqui, apesar da extensão, né? A gente costuma falar muito bem de Guerra e Paz, de Ana Karenina, os grandes romances, mas essa aqui realmente é espetacular, não fica muito atrás não dos grandes romances, ainda que eu ame Guerra e Paz. Aqui a gente tem então A Morte de Ivan Ilitch, que já tá no título, não é spoiler de maneira alguma, e isso já tá dado, a gente sabe que ele vai morrer eventualmente, mas é interessante a forma como isso é construído, porque apesar da gente saber que ele tá doente, que ele vai morrer, essa volta toda aqui o Tolstói faz narrando, mostrando os últimos dias de vida dele, como foi também a vida anterior do Ivan Ilitch, é espetacular. Esse personagem é aquele típico personagem que é medíocre no que diz respeito à vida que ele levou. Então ele não fez muitas coisas, ele não tinha muitos amigos, ele não tinha muitas boas relações, ele não se dava muito bem com a família, ele só gostava de trabalhar praticamente, e ainda assim naquele ambiente ele não se sentia assim uma pessoa muito valorizada. É interessante como ele apresenta a morte desse personagem pela relação que os outros têm com esse evento. Os outros, quando sabem da morte
morte do Ivan Illich pensam, além de tudo, que vão precisar ocupar, alguém vai precisar ocupar o cargo que ele ocupa, já ficam de olho naquela posição, e também muitas pessoas ficam aliviadas porque não são elas que estão morrendo. Isso é tão típico do ser humano, né? E eu acho que o Tolstói retrata isso tão bem, com tanta ironia, que é algo também que me agrada muito na escrita dele. Ele é muito irônico, muito debochado, do jeito que ele escreve, da forma como ele faz transparecer os pensamentos desses personagens que ficam analisando a vida desse cara, entre aspas, medíocre. É um texto curto, eu li num dia só, então facilmente vocês também conseguem fazer isso se quiserem, por exemplo, para um dia de maratona, alguma coisa assim. É um livro que traz muitas reflexões sobre a vida, sobre a morte, sobre o que a gente faz da vida, então eu acho que é sempre um bom tema para ser lido, né, para ser discutido. Então é claro que eu recomendo com muita força essa novela. Não foi algo que me arrebatou, eu dei também 4 estrelas, mas 4 estrelas é quase 5 estrelas, é um livro excelente mesmo, e fica então a recomendação. E depois desse clássico russo, eu peguei um livro que eu também estava com muita vontade de ler, que eu ganhei de presente de amigo secreto no ano passado, da Amanda Azevedo, que foi o Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles, um dos livros dela que eu mais tinha vontade de conhecer. Eu já tinha lido As Meninas, mas há muito tempo, e depois não tinha lido mais nada de romance. Então esse aqui tava assim no topo das minhas prioridades, e eu finalmente peguei para ler no mês de janeiro, e foi muito bom voltar a ter contato com a escrita da Lígia, que é maravilhosa, escreve muito bem, constrói personagens como ninguém. Ela maneja muito bem as minúcias psicológicas desses personagens, e nesse romance não é diferente. Aqui a gente tem a história de uma família de classe média alta de São Paulo na década de 50 que tá passando por um período de decadência. O casal passou por uma separação, os filhos ficam meio que divididos, as filhas mais velhas ficam com o pai, a filha mais nova fica com a mãe resolve se juntar, ir morar junto com um cara que não é seu marido, então imagina o escândalo que isso causou, e a filha pequena dela nesse meio tempo é a narradora e tenta lidar com tudo isso que tá acontecendo. Ela não sabe direito como isso tá acontecendo, o que que é, quem é esse cara pelo qual a mãe dela trocou o pai, então ela fica meio dividida, ela acha que não deve gostar desse cara, mas ao mesmo tempo ele é legal com ela. E além de tudo isso, depois dessa turbulência, a mãe da Virgínia realmente começa a perder a lucidez, ela vai entrando num processo ali de depressão, e aos poucos ela perde essa consciência do real, da vida, do que acontece à volta dela, e ela começa a viver nessa loucura. É muito triste ver como isso acontece, assim. Então é um romance muito forte. Além de tudo, tem o crescimento da Virgínia nesse meio tempo. Ela sai da infância, passa pra adolescência, troca de escola, troca de vida, e ela nunca se sente bem em nenhum lugar. O mais legal de tudo é acompanhar essa narrativa dela, que acompanha, da mesma forma, os modos que ela pensa com o passar do tempo. A gente vai sendo conduzido por ela, e isso é feito de forma magistral, assim, as mudanças todas que existem de pensamento, a mudança de comportamento, todas as descobertas que ela faz sobre o mundo. Então é um romance muito forte, muito bonito, muito bem feito. Eu gostei muito, eu queria ter amado. Só que teve um porém no finalzinho da história ali que me deixou meio assim. Eu não vou falar o que que é, porque não vem ao caso. Isso não desmerece a obra de modo algum. Eu só achei que eu ia me apaixonar e teve aquela coisinha assim pra dar uma quebra. Mas de qualquer forma, é um baita romance, é um baita livro. Se percebe a maestria dele em comparação com outros romances contemporâneos seus, né? Que isso aqui foi publicado em 1954. Na verdade, não sei como é que foi publicado, porque ele é bem ousado. Fala sobre sexualidade feminina também, isso é muito raro de ver na literatura brasileira dessa época, né? Então, acho muito importante, acho muito bem feito, e foi uma grata leitura que eu fiz nesse mês. Depois disso, eu dei continuidade a 2 leituras que eu tinha começado em dezembro do ano passado. Uma delas é a leitura desse livro de contos, A Fúria, da Silvina Ocampo. Eu mostrei um pouquinho da minha leitura dele no vlog que saiu agora há pouco, vocês podem conferir aqui no card. Eu li bastante coisa em janeiro, mas eu não consegui terminar como eu achei que ia fazer. Então faltou o que? Acho que uns 4 contos para eu terminar o livro, mas é que nessa última semana eu não consegui ler nada praticamente. Eu tava dando mais atenção pro livro Jane Eyre, que era um romance que eu queria terminar também nesse mês, e acabei não pegando tantas vezes esse aqui. Mas agora faltam cerca de 20 páginas para terminar os contos, mais o pós-fácil. Eu creio que quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu já vou ter terminado de ler de qualquer forma. Eu tô gostando muito da leitura, nos contos que me chamam mais atenção, mas tem alguns contos que eu simplesmente não entendo, porque é muita loucura pra minha cabeça. Então é uma autora que tem um estilo muito variado, ela faz as coisas muito bem, embora alguns contos sejam tão absurdos e tão estranhos que eu não consigo dar sentido pra eles. Ainda assim, isso não
menos merece a obra da Silvina Ocampo. Eu espero poder falar um pouquinho melhor sobre ele depois que eu ler o pós-fácil, depois que eu procurar algum material e trazer uma resenha aqui pro projeto Lei Latinos, já que eu acho que essa autora precisa ser mais lida mesmo e debatida. Então talvez mais adiante a gente converse especificamente sobre esse livro. E a outra leitura que eu dei continuidade em janeiro foi o Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. Esse aqui eu não tinha pretensão de terminar nesse mês, eu sabia que ele ia se estender e eu consegui ler apenas 2 capítulos, mas já avancei mais de 40 páginas nessa leitura, o que tá ótimo também. É um livro que não se lê com pressa, cada capítulo tem muita coisa, é quase como um livro de estudos mesmo, então eu leio, anoto alguma coisa, sublinho, faço alguma observação e também preciso de um tempo para respirar depois dele, para processar tudo que eu tô lendo. Então vai continuar comigo por um bom tempo, não tenho pressa, só então quando eu terminar, daqui a alguns meses, a gente conversa melhor sobre ele num vídeo específico, mas eu já garanto para vocês que aqui tem muito material para esclarecer muitas coisas que a gente não sabe sobre escravidão, sobre o movimento anti-escravagista e principalmente para nos trazer elementos e chamar para a luta antirracista. É um livro fundamental que não preciso terminar de ler para poder recomendar para vocês. Leiam Angela Davis, caso ainda não tenham lido. Eu resolvi ler essa autora por ordem cronológica de publicação e esse aqui é o primeiro livro dela publicado de teoria e depois eu quero ler um por ano, porque essa aqui vai me acompanhar pro resto da vida. E enquanto eu lia esses 2 livrinhos que não eram de leitura contínua, eu resolvi pegar um que já estava aqui há muito tempo me esperando. Vocês sabem disso, vocês que acompanham o canal, porque 1000 vezes coloquei ele na lista de leituras que eu tava pretendendo fazer. Esperava um momento adequado e esse momento nunca chegava, porque na verdade essas coisas não existem, né? Quando a gente tá a fim de ler um livro, tem que pegar e ler. E foi o que eu fiz em janeiro, peguei o Jane Eyre, da Charlotte Brontë, e comecei esse calhamaço. E, gente, faltou pouquíssimo pra eu terminar oficialmente no mês de janeiro. Faltam 60 e poucas páginas aqui pra terminar. E eu só não terminei também porque essa semana foi muito corrida. E ele é um livro que se estende muito na narração de todos os eventos que ela escolhe contar pra gente. Ela se demora em muita coisa. Então não teve mesmo como terminar agora em janeiro. Mas acredito que vou terminar no dia que eu tô gravando esse vídeo mesmo. Vou tentar terminar hoje porque a história tá muito boa. Aqui a gente tem a vida da Jane Eyre, como vocês já sabem, né? É um romance de formação, é uma pseudo-autobiografia dessa personagem, Jane Eyre, mas na verdade isso aqui é um romance de formação em que ela conta vários pontos importantes da vida dela. Não tudo, mas as coisas que mais marcaram, desde a infância até a vida adulta. Então agora eu tô na vida adulta dela, já tô gostando demais disso. Não gostei da parte da infância, achei muito chato, e eu tava com medo de não gostar do livro por causa daquilo, mas eu percebi que ela alterna esses estados de ânimo, e com isso eu me altero também. Então quando ela fica mais melodramática, ela fica mais nostálgica, eu não gosto tanto dela assim. Eu gosto dela já agindo e tomando a frente, fazendo as coisas que ela tem que fazer, que é o que ela faz na maior parte do romance, felizmente. Então, no saldo geral, é mais positivo que negativo, e é claro que essa personagem mexe muito comigo, porque ela tem uma postura que é muito diferente das outras personagens da época dela. Ela tá muito à frente em buscar equidade, em buscar ser ouvida, a sua voz levada a sério. E é incrível, assim, o que ela faz aqui, as ideias que ela apresenta. Imagino que deve ter havido bastante resistência a esse romance na época de publicação, e só mostra a força e o potencial que ele tem. Já é um romanção, assim, que com certeza eu vou levar pro resto da vida, e a gente conversa melhor sobre ele em breve. Foi isso que eu consegui ler em janeiro, teve bastante coisa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo se já leram alguns desses livros ou se ficaram com vontade de ler. Troca ideia aí comigo sobre o que vocês andam lendo. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.